vocês. É uma alegria poder estar aqui compartilhando com vocês. Bem bacana, bem contraída, vai gerar muitas dúvidas. Eu sou a pastora Sandra, do Evangelho Quadrangular, do Cardoso 2, Itapevi, e eu tenho uma imensa alegria de entrevistar, abrindo esse canal, minha primeira experiência de entrevista aqui, que vai ser muitas, e de vários segmentos, né? Que vocês vão estar aí compartilhando junto com a gente. Mas hoje eu trouxe aqui meu pastor, Fábio, lá do Cardoso. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu falei para ele, eu vou ficar tranquilo, vou ficar à vontade, né? Porque a gente é muito formal muitas vezes, né? Mas vai ser um tempo gostoso. A gente tem vivido dias muito complicados, vocês têm ouvido isso o tempo todo. A gente liga uma TV, a gente liga um rádio, a gente sai no portão da casa, a gente vê toda essa ansiedade que o mundo está vivendo. Só que nós temos uma esperança, né? Nós temos uma promessa, que além de tudo isso que nós estamos vendo. E isso me chamou a atenção. E eu falei assim para o meu pastor, eu falei, pastor, traga algumas coisas a respeito da igreja do século XXI, vamos falar a respeito disso, vamos pelo menos mexer com as zonas de conforto que está a igreja ainda, apesar de tudo que está ocorrendo, ainda tem uma zona de conforto. O que é esperado deste século para a igreja? Quem é essa igreja do século XXI? Então a gente vai fazer algumas perguntas, a gente vai estar transcorrendo aí nesse minutos que a gente vai ter aqui no canal. E eu gostaria que você participasse, que você depois fizesse até perguntas, tá? A gente está aberto, a gente está no canal do Face, depois a gente vai estar lançando no canal do Facebook. Pode pôr pergunta, YouTube, né? Pode pôr as perguntas, não tem problema nenhum. Que meu pastor, ele responde, ele ama. Ele fica se deixando, ele fica até 3 horas da manhã. A gente nem começa a entrar muito no assunto, porque ele vai embora, né? Isso é muito legal. Então, Flávio, eu vou começar com uma primeira pergunta. Eu vou trazer um pouco mais para a intimidade, eu vou falar, Fábio, pastor, a gente tem esse relacionamento aí de amizade também, isso é muito bom, né? Mas eu quero começar com uma primeira pergunta. Você está preparado? Sim, adoro perguntas. Que ótimo. Então a primeira pergunta é, qual a sua visão da igreja do século XXI? A minha visão é igual a gente estava até antes de começar falando. Cada um tem sua opinião, cada um tem uma maneira. Porque se nós for falar da igreja do século XXI, eu como tenho um certo tempo de pastorado, se você pegar uma pessoa um pouco mais antiga, uma pessoa mais nova do que eu no ministério pastoral, então quando se fala assim da igreja do século XXI, é algo muito complexo para entender cada um, porque nós vivemos num tempo hoje. A igreja do século XXI, Sandra, eu acho que é uma igreja que ela está girando uma mudança maravilhosa. Apesar das pessoas muitas vezes olhar para esse tempo e falar, nós estamos vivendo uma geração Y, né? É uma geração nova, é uma geração das pessoas que estão vindo para a igreja já têm acesso à internet, sim, já nasceram com a internet. Sim. Então, nós pastores, eu mesmo, pastor também, eu me senti um pouco obsoleto. E nós temos que viver essa transição. A igreja do século XX, no final do século XX, iniciando o século XXI, ela teve uma coisa que é uma mudança muito radical, chama-se a igreja emergente. O que é a igreja emergente? É uma igreja que começou a ter uma nova ideia. Então os mais antigos, como eu, viram algumas mudanças, ou participaram dessa mudança, porque é uma igreja que ela trabalha o eu. Ela trabalha o eu. Hoje a igreja, essa igreja do século XXI, tem um versículo na Bíblia, uma palavra que diz assim, Deus falou, eis que Deus te falou, eis que Deus está dizendo, fala mais de 2.000 vezes na Bíblia. Só que hoje as pessoas elas não entendem isso, hoje as pessoas, a igreja do século XXI, ela diz o eu. Nós mesmos, quando pregamos, nós dizemos, a palavra está dizendo para você. Então as próprias pessoas se assimilam na palavra. Uhum. Elas mesmo olham para ela e elas aquilo que é ruim, ela não pega. Isso é a igreja do século XXI. Nossos ensinamentos. As pessoas hoje, elas não discutem teologia. Eu vou interromper um pouquinho. Eu costumo dizer que essa geração é fruto da minha geração, sim, e da sua geração e de quem está ouvindo aí.
Eu sei que tem muito pessoalzinho aí, o pessoal que é da galera lá de 80, 85. Então, hoje eu vejo essa igreja, como eu posso dizer, muito informada, com muita informação. A gente hoje tem muito meio, né, de comunicação. Essa igreja que chegou até hoje, ela teve alguém que a preparou. Sim. Mesmo na nossa época, a gente não tinha tanta informação. Eu vim do século XX, gente, eu sou antiga, hein? Eu sou do século XX, não vou falar o ano, mas eu vim do século XX. Então, era uma outra igreja, né? Uma igreja, até eu falava com o pastor, eu falava assim, a gente teve uma fase da igreja do isso não pode. Isso. E a gente absolvia, não pode. Então, havia muitas regras, e a igreja desse século, sim, até pela questão do conhecimento, do autoconhecimento também, não só do conhecimento. As pessoas elas têm um autoconhecimento, mas antigamente se discutia algumas questões, hoje não se discute mais. Uhum. As pessoas elas não estão preocupadas em discutir algumas coisas proféticas, elas querem discutir não o cristianismo, elas querem discutir as coisas anticristo. O que fica mais em evidência hoje hoje nós temos que comprovar alguma coisa, provar algo para isso. Antigamente não, antigamente as pessoas estudavam, hoje já quase não existe escola bíblica, hoje quase não existe curso de teologia, porque as pessoas não querem discutir mais isso, as pessoas não querem estudar mais isso. Então essa igreja é complicada para nós, que nós viemos do outro século, mas as pessoas desse século não. Se você falar isso para ela, ela não assimila, porque ela não... Aí você fala assim, pô, nós estamos falando de uma... Tem pessoas velhas, tem pessoas mais velhas, mais antigas também. Essas pessoas estão tendo dificuldade hoje, eu percebo. E uma das coisas que eu fico preocupado, Sandra, é com relação a se preparar. Eu acho que a igreja está dormindo. A igreja está dormindo nesse século para as coisas que estão acontecendo, igual a questão, se nós formos tratar aqui uma coisa muito, muito difícil, a homossexualidade. Uhum. Enquanto a igreja ela está preocupada com algumas coisas, com o que se vestir, preocupada com alguns dogmas ali, com algumas coisas, mas o Congresso está discutindo coisas sobre o homossexualismo, discutindo coisas sobre transgênero, e a igreja não tem acompanhado. Só que está chegando um momento que a igreja vai ser confrontada. E se os pastores hoje não estiverem preparados para isso, aí vai cair num problema muito sério. Então eu vejo que nós temos que nos atualizar. Sim. A igreja do século XXI para nós hoje é um despertar, literalmente, para as coisas que estão acontecendo, para as leis fora da igreja. Mas a igreja ela se preocupa muito com ela se preocupa muito com algumas coisas, se fecha. Estrutural. Mais estrutural. Parede do que propriamente o que está acontecendo lá fora. E a Bíblia já diz que Jesus veio para esses. Mas se você falar isso para mim hoje, eu também tenho uma certa dificuldade. Sim. Mas espera aí, Jesus veio para os doentes, Jesus veio para os necessitados, Jesus veio para os enfermos. Mas a igreja ela quer as pessoas santas. Ela sempre teve essa visão. Vem como você está. Aí quando a pessoa vem como está, diz, olha, mas você não pode permanecer desse jeito. Pegando a deixa dele, é um bom discurso. Quantas pessoas, pastor, já chegou a mim, a gente numa conversa, informar que eu parar de beber, parar de fumar, parar de fazer tanta... Eu vou para a igreja. Eu falei, mas peraí, está errado. Isso me entristeceu. Eu falei, que caminho que nós estamos tomando? O que será que está sendo falho ainda, que as pessoas ainda têm esse olhar em relação à igreja? Então, nós precisamos mudar, né? Eu falo assim, e estamos mudando, né? Acho que para nós estarmos aqui hoje falando sobre isso, a gente tem muitos canais que falam a respeito abertamente. Eu sempre falo, a igreja do século XXI não pode ficar discutindo uma com a outra. Sim. A igreja do século XXI ela não pode estar fadada às estruturas, é importante sim, mas não pode estar, não é só isso. A igreja do século XXI, eu penso, a entrevista é sua, mas eu estou acirrando você, que tem mais coisa aqui, ó, vocês vão ver. Ela tem que estar preparada para amar. E esse amor, pastor, é que eu quero chegar, eu quero deixar para você falar. O amor incondicional. Quando a gente fala, eu amo, mas nós somos muito confrontados com questões sociológicas, com questões que a sociedade está vivendo e a gente não consegue absorver como Deus ama. Sim. A gente parece que usa parâmetros para esse amor. Deus ama,
Porque você faz isso, Deus ama, a igreja te recebe, mas espera aí, está preparado? Porque você acabou de colocar. Eu falo, eu tenho sobrinhos, né, adolescentes, eu tenho primos adolescentes, que eles falam assim para mim, a minha maior dificuldade hoje é a compreensão dessa questão do gênero, de você aceitar o diferente, porque não é uma fala de uma rede, né, que tem sua filosofia, enfim, de pauta, mas eu estou falando da igreja. A gente falando assim, Sandra, dá uma conotação de que nós concordamos. Isso não quer dizer que nós cremos numa igreja que cura, numa igreja que liberta, numa igreja que transforma, mas o que nós estamos tratando aqui é uma igreja que recebe. O nosso problema, eu creio na mudança, na transformação, eu creio que a pessoa ela pode realmente quando ela tem um encontro com Deus, mas a minha preocupação é receber, é como a igreja tem recebido essas pessoas. O que vai acontecer após receber ela, aí é algo que o Espírito Santo quem faz, não somos nós. É verdade, então, mas eu creio numa igreja que transforma, uma igreja que muda, uma igreja que cura, que faz maravilhas. Mas a minha preocupação é que a igreja não está preparada para receber. A igreja ela tem escolhido, E tem caminhos para preparar essa igreja, né? Bom, se a gente for entrar, a gente vai ter mais. Vamos para a segunda pergunta, para acirrar, porque senão a gente vai ficar aqui até 2, né? A segunda pergunta é, com relação a Jesus, o que a igreja pensa sobre ele? A igreja sobre Jesus, isso hoje em dia, devido ao que nós falamos das filosofias, as pessoas às vezes enxergam Jesus como um homem de um grande espírito, um homem bom, apenas um profeta. E essa igreja hoje, eu percebo assim que nós estamos vivendo numa igreja que realmente não conhece Jesus, a essência de Jesus. Porque Jesus ele nunca veio para mudar alguma coisa, ele veio ele não veio para mudar a lei, muito pelo contrário. Então as pessoas assim vê que Jesus ele criou uma religião. Jesus, se você parar para pensar, voltar no tempo de Jesus e voltar para ele, parece que é muito louco porque ele não deixou uma estrutura, ele deixou uma palavra. Nos confronta. Ele não deixou uma estrutura, ele não deixou uma igreja, ele não deixou uma forma de igreja. Tudo bem, pode ser que alguns teólogos pegam a Bíblia e falam, não, ele é até aqui, mas se levaria muito tempo, porque se você pegar, nós estamos aí no século 21. Se você pegar um cristão de cada século e jogar ele para o outro século, você vai ver que ele não vai se adaptar. Ele não vai se encontrar. Esse cristão vai ficar perdido, porque cada tempo nós estamos, eu acredito que evoluindo. E a igreja, com relação a Jesus, ela tem que evoluir, mas não na pessoa de Jesus, porque Jesus não veio para trazer uma religião. Isso penso eu, é muito complicado você dizer isso como pastor, porque Jesus não veio trazer uma religião. É um confronto, Jesus não veio trazer uma placa, sim. Jesus não veio trazer uma regra. Jesus ele trouxe o quê? Se você lê na palavra, eu amo quando eu falo isso, Jesus ele trouxe ele apenas trouxe ele, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não trouxe uma religião em si, ele trouxe ele. Então nós temos que entender que o próprio Jesus é a igreja. O próprio Jesus, nós somos a igreja de Cristo. Mas ele que é a estrutura dessa igreja. Então assim, se você for parar para pensar, Jesus não trouxe nada disso e nós viemos desde os discípulos. Se você olhar Atos 15, Atos 16, você vai ver o concílio, os próprios discípulos tendo dificuldade, eu acho assim, de compreender, porque Paulo vem com uma ideia, Pedro vem com outra, olha, você é da circuncisão, eu sou do batismo, então isso vem passando em século, e cada igreja vem mudando, mas se as pessoas não podem deixar de entender que Jesus, ele é a estrutura da igreja, ele é a maior estrutura de toda essa igreja que somos nós. Então quando vocês falam de Jesus, as pessoas hoje elas não entendem, as pessoas elas vêm atrair um Jesus que parece que vai te dar algo. Ele tem uma obrigação de te dar algo. É um Jesus que quando está lá na multiplicação lá, dos pães e peixe, você vai ver que logo depois a multidão segue, esperando alguma coisa dele. As pessoas não estão olhando para o Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que é tremendo, eles estão olhando o que Jesus pode dar, sabe? As pessoas estão sempre de olho na mão de Jesus. O que ele vai me dar? O que ele vai me entregar?
mas esqueceu de olhar quem ele é. Eu até peço licença, Sandra, eu sempre digo isso no meu culto, porque eu digo assim, a Bíblia diz que Jesus, se você entender que eram 3 crucificados, Jesus estava no meio. A Bíblia diz que um dos ladrões que estava do lado, não diz se é do lado esquerdo ou do lado direito, a Bíblia diz que um deles olhou para Jesus assim, se tu és o Cristo, desce daí, salva-te e salva nós também. Esse é que as pessoas veem Jesus. Mas a Bíblia diz que o que estava do outro lado, ele não olhou para Jesus, ele olhou para o outro ladrão e disse assim, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. Esse homem não fez nada, nós fizemos. Aí ele olha para Jesus e diz assim, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus diz assim para ele, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então é a forma que você olha para Jesus. Então o que determina o seu cristianismo é a forma que você olha para Jesus. As pessoas falam desse ladrão na cruz, mas são parecidos. Se tu és o Cristo, faz algo para mim. Se tu és o Cristo, prepara algo para mim. Mas a Bíblia diz que o outro não olhou para Jesus, só olhou para ele e disse, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. É assim, nós temos que olhar para Jesus e dizer, nós somos pecadores, nós somos falhos. Então, eu acho que esse tempo tem que começar a olhar de Jesus de maneira diferente. Muito diferente. A igreja, Sandra, ela tem que olhar as coisas de maneira diferente. Sim. Porque hoje a gente fala muito de sacrifício, a gente fala muito de oferta, e isso realmente você vê na televisão, as pessoas não estão erradas. As pessoas falam assim, mas falam mal dessas questões. Eu não acho ruim, porque eu acho que elas estão certas, porque a televisão mostra isso, a mídia mostra isso, as pessoas pedindo em troca. A própria igreja, ela diz, dá que você vai receber algo. Oferta, dizima, entrega valores para receber como uma troca. Mas nós não somos assim. Eu assim, você vê que deixar, né? Eu também estou muito brigar. atenta, né? Mas eu costumo dizer, e quem me conhece, eu sou uma pessoa muito transparente, assim, né? O que eu sou na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja, né? Eu costumo dizer que Jesus, ele foi uma das pessoas mais humanizadas que eu conheci na Bíblia. É interessante que eu tenho uma paixão muito grande por Jesus, eu tenho uma admiração profunda por Jesus. A gente vê muito, é muito comum, né? Por isso que eu entrei com essa pergunta, né? Com relação a Jesus, o que a igreja pensa sobre ele, porque eu vejo a igreja falar muito de Paulo, Pedro, Davi, é importante, é símbolo, faz parte, nós vamos falar e devemos falar. Mas eu tenho tanta carência de ouvir de Jesus, né? Então, esse Jesus humano, né? Que ele não, mesmo sendo filho de Deus, o poder que ele tinha, porque a Bíblia fala em João que o Verbo se fez carne, habitou entre nós vimos a sua grandeza, a sua glória, mas de forma humana. Então, é por isso que eu insisto nessa pergunta. A igreja precisa conhecer a Jesus e muito mais, ser achado nele. Então isso é uma coisa que me incomoda e eu lanço isso para você. As pessoas, para encontrar Jesus, elas têm que desmistificar algumas coisas com relação a Jesus. Sim. Depois nós vamos entrar em algumas questões que o canal é seu mesmo, as polêmicas vai ficar para você. E as pessoas dizem que eu sou um pouco polêmico em algumas questões, mas não vou entrar nesse mérito. Tem que desmistificar um pouco, as pessoas veem Jesus como um pobre Jesus, um Jesus pobre. Porque elas têm aquela visão de Jesus na manjedoura e falam, olha, coitadinho, nasceu na manjedoura. Ele nasceu na manjedoura porque... Pastor, deixa eu polemizar. Tem gente que fala assim, se você não polemiza... Sandra, não vai com coisinha de florzinha de Jesus, né? Pastor, é uma coisa assim que eu tenho percebido não, que a gente vive muito. Da pessoa que fala de Jesus, né? Jesus... Mas eu tenho visto assim uma igreja hoje, em relação a Jesus, muito carente. Sim. Carente de tudo aquilo que ele ensinou. Né? Jesus, ele, quando olhou para o homem, ele olhou o homem na essência de homem. As pessoas que pecaram, as pessoas que mais pecaram, foram as pessoas que ele mais acolheu. Sim, pastor, quanta gente ferida na igreja, pastor. Porque ainda, assim, a gente está no século XXI, a gente está falando da visão do reino de Deus num século. Gente, olha quanto tempo Jesus esteve na Terra e nós estamos no século XXI tratando de um Senhor
que deve ser Senhor da igreja, mas que a gente tem tanta dificuldade de ver Jesus, aquilo que ele ensinou que é tão rico, no testemunho, na atividade de ação, de amar o próximo, de como ele fala, tira o que você tem, dá, você tem dois, dá um para o outro. Aí nunca! A gente tem muita dificuldade, porque eu vou entrar na terceira pergunta, porque o nosso tempo não é muito grande, a gente quer fazer algo, tem, né? Por mim eu ficava 2 horas, mas cansa, tem uma hora que a gente cansa, mas eu oro e eu tenho uma esperança grande, porque eu faço parte dessa igreja. Eu não estou cobrando algo, eu preciso melhorar em relação a Jesus. Mas Jesus, ele nunca, em momento algum, houve desprezo para com o homem. Pelo contrário, ele sempre situou, né? Tinha o pecador, tá, mas olha, não peca mais, mas olha, você tem que ter essa postura. Mas esse olhar de amor. Então, eu acredito nesse século XXI. Eu acredito. Sim, eu também acredito. Nós temos uma geração poderosa. Quando eu vejo jovens hoje adorando a Deus, porque Café com Louvor nasceu no meu coração. Meu chamado é ministério de música. Eu sei que Deus usa caminhos, né, pastor? Sim. Mas eu vejo hoje uma geração profunda na adoração. Profunda, mas também é uma geração que está um pouco perdida, dispersa nessa profundidade. Mas assim, eu ainda acredito essa de que o conhecimento de Deus vai encher a terra como a água cobre o mar, vai ser para os nossos dias. Que está ouvindo aí, né, que está todo mundo envolvido aí nessa entrevista, eu quero motivar o teu coração a ser como Jesus, a buscar Ele e ser achado nele. Né? Eu tenho muitos amigos que falam assim, Sandra, isso falo mesmo. Eu já fui numa igreja X, e eu cheguei lá, eu não me senti confortável, mas já fui em igrejas, nossa, mas... Então, às vezes a pessoa não quer se posicionar, mas eu ainda acho que a gente precisa melhorar em muitos aspectos, né? Com a fraqueza do outro, né? Eu vou bem mais claro assim. Eu tive muito título, não vou entrar nesse mérito porque eu não quero me expor, mas sabe aquela história, eu vim para o cristão doente, não cristão são? Assim, nós viemos de uma sociedade muito doente, né? Nossos pais sofreram muito para nos criar, né? Com valores totalmente diferentes. E a gente absorve aquilo. Então, quando a gente chega na igreja, a gente chega para ser curado, né? Mas uma minoria, pastor, uma minoria, ela compreende esse processo. Então, isso, eu estou lançando, nós não vamos entrar nesse mérito, é para fazer você ficar do outro lado aí, puxa, é verdade, olha, já apanhei muito, porque eu apanhei muito na igreja. Ah, porque eu mereci? Sim, mas muitas vezes não. Então, nós precisamos melhorar. As pessoas rotulam você dentro da igreja. Isso, há muito rótulos, né? Muito rótulos. Então, sabe aquela coisa desculpa o termo, do mal necessário, pastor? Então, a gente precisa ser curado disso. Todos somos amados por Deus. Então, quando eu perguntei, esse Jesus, o que a igreja pensa sobre ele, é para nós repensarmos. Quem é Jesus? Tudo bem? Então, vamos parar aqui, porque tem mais coisas legais para a gente. Vamos lá. A terceira pergunta. Aproveitando toda essa situação do Covid-19, do coronavírus, né? Cada um está usando termos técnicos. Eu quero a sua opinião, tá? Com relação ao que está acontecendo, essa pandemia, com relação à igreja. O que você está pensando em relação à igreja? Eu vou ser bem sucinto nisso, porque assim, não é só a igreja. A igreja, ela está mudando. Isso daí, às vezes as pessoas falam assim, é o diabo, é castigando a terra. Não, é um tempo de mudança. É um processo de mudança. Isso eu não estou falando para a igreja apenas, para as pessoas. Porque hoje as pessoas, elas têm sentido, não só a igreja, pessoa comum. Eu parei para pensar, eu percebi que as pessoas têm que mudar. As pessoas não estão se preparando para o caos que vai vir. A Bíblia já nos ensina isso. Então as pessoas comuns, não estou nem falando de cristão, estou falando das pessoas, elas não estão se preparando para esse novo tempo. Elas não estão se preparando para essa mudança de tempo, essa mudança geográfica. Tá mudança, as estações, né? Mas as pessoas não estão preparadas. E a igreja, ela não pode desperdiçar esse momento. Se nós formos olhar realmente, ver quantas igrejas estão fazendo culto online, quantas igrejas estão fazendo live, as pessoas estão se colocando. É um momento, só que também, Sandra, muitos vão passar esse momento.
Essa é a minha maior preocupação. Então nós pastores temos que aproveitar esse momento. Você que está fazendo culto no lar, fazendo as suas lives, se prepara para quando voltar às igrejas, para quando as igrejas nunca fecharam, elas cessaram suas atividades momentaneamente, né? Elas não fecharam. Elas apenas se encerraram por enquanto e elas vão reabrir. E quando reabrir, não perca essa oportunidade. Continue gravando, continue filmando seus cultos. Porque nós pensamos sempre, a igreja antiga, ela sempre pensa no nós, no nossa presença, nas nossas pessoas. Mas quantas pessoas têm assistido os nossos cultos? É verdade. Então atingindo eu outras tenho primos pessoas. Que eu quero mandar um beijo. Minhas primas lá de Campo Limpo, Santo Amaro, na Lapa. O pessoal já está seguindo, assim, eles estão entrando na live, curtindo. Está sendo muito bacana. Nossos próprios amigos, né? Eu tenho amigos que moram fora, como a maioria hoje tem. Hoje o mundo não é tão grande mais, né? E as pessoas de fora, né, têm entrado, têm falado que têm curtido. Então isso é muito bom. Eu falo que a igreja, a voz profética da igreja, rompendo as estruturas, né? Porque essa voz profética ela não vai sucumbir, essa voz profética vai ultrapassar. Nós estamos fazendo Nós culto. estamos fazendo culto. Nós estamos aqui hoje. Exatamente. Isso que nós estamos fazendo é decorrência desse momento. E assim, ó, eu vou falar para a galera que está ouvindo aí, não se preocupe com formalidades. Ai, quantos likes nós tivemos? Gente, não é um campeonato de futebol. Eu falei isso pro meu esposo. Eu analiso, eu sou uma pessoa muito analítica. Aí, vamos dar, é legal, mas não é um campeonato, é um testemunho, é a voz profética alcançando nações, é a voz profética alcançando lares, é a voz profética rompendo com o velho. E eu vou voltar naquela palavra que não estava aqui no script, mas por parte falamos, por parte profetizamos. É Deus transformando a água em vinho, mas para o vinho novo vir, a odre também tem que estar preparada. Ela tem que ser nova, porque não se deita o novo no que está velho. O que está vindo aí para essa geração é extraordinário, que está rompendo a estrutura, rompendo costumes, rompendo valores, no bom sentido, entendam? Porque a igreja é organizada, não é uma pandemia dentro da igreja também, uma pandemia teológica não, porque a palavra de Deus ela é eterna, ela se sustenta por si mesma. Mas nós vamos ver esse tempo de bênção aí, tá? Temos ainda poucos minutos, que vou para a última pergunta. Qual o modelo da igreja atual? Qual o modelo? Qual seria o modelo da igreja atual? Qual o modelo de uma igreja atual? Qual seria o modelo? Se nós formos pensar na Bíblia, nós vamos lá para o livro de Atos. E eu gosto de sempre pensar isso. Sempre nós esperamos a igreja de Atos. Que a igreja seja aquele primeiro amor, aquele batismo do Espírito Santo, mas o que acontece? Nós não devemos esperar a igreja de Atos. Nós não temos que desejar aquilo. Nós temos que desejar aquela igreja daquele amor, daquele primeiro amor. Não, nós temos que desejar algo muito maior do que isso. Muito maior que isso. É isso que eu espero. Jesus ele foi sempre, é sempre maravilhoso as suas palavras, Sandra, porque nós estamos vivendo isso aqui. Se você entender o que Jesus disse, quando ele fala lá, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, ele vai falar de algo que chama assim, o grão de mostarda. Aí ele diz, um pequeno grão de mostarda que depois vai se tornar uma grande... Em seguida, ele vai falar do fermento. E logo depois, ele vai falar do joio e do trigo. Então a igreja, ela tem... A igreja está vivendo, que é a questão de pequeno se torna grande, do fermento muito cheio, mas também estamos vivendo o tempo do joio e do trigo junto, mas também vai chegar o momento da separação. Então, essas fases nós estamos vivendo. As duas nós já vivemos, que é a fase do grão de mostarda que se torna uma grande árvore, do fermento que enche demais, mas também a fase do joio e do trigo, muita mistura entre o joio e o trigo. Jesus foi muito sábio, mas Jesus diz, vai chegar o momento da ceifa. Então nós temos que preparar para esse momento. Então, quando nós olhamos na Bíblia, a igreja de Atos, não é essa igreja que eu espero. Eu espero uma igreja muito maior, muito melhor do que essas igrejas. Receba isso. Você que está aí do lado, do seu lado, né? Nós estamos aqui, você que está no seu lar, onde você estiver ouvindo, receba isso. Deus tem um sonho de uma igreja ainda melhor do que ela já é. Nós vamos ser essa igreja. Nós já estamos vivendo esse tempo. Então, eu louvo a Deus por isso, porque nós estamos sendo aperfeiçoados e vamos ser até Jesus.
voltar. A gente vai viver muitas coisas ainda, mas eu acredito numa igreja poderosa nesse tempo. E você faz parte dela. Amém. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela oportunidade. Ai, queria ser tanto polêmico, mas não consegui ser. Não dá, né? Porque o tempo é curto, Sim. mas quem tiver curiosidade de conversar com o pastor Fábio, ele é uma pessoa extremamente aberta para isso, né? É só falar, como faz para falar com o teu pastor? Vai lá, ele conversa, só que você segura, porque ele não tem tempo ruim, não. Ele fica 2, 3 horas, 4 horas, quem conhece sabe, né? Então, obrigado por esse tempo. É apenas a primeira de muitas, né? Eu vou... Fico muito feliz, seu primeiro. Ai, que bom, que honrado. Então a gente vai estar aqui numa próxima, eu já fiz o contato com a pastora Vasti, né, do pastor Amós, né? Amós, né, da Casa Pão e Vida, acho que é Pão e Vida, se eu errei me perdoe, a gente faz depois um acerto. Ela vai estar aqui vindo falar sobre voz profética, vai ser um tempo muito bom. Também vocês vão ter uma psicóloga maravilhosa, Silvia. Ela vai falar a respeito das síndromes, né? Do pânico, da ansiedade, né? Como nós podemos controlar isso, principalmente como os filhos de Deus, né? Se apropriar dessa verdade que é a palavra que nos garante segurança. Vai ser um tempo muito bom. Mas a gente vai situando vocês, você que está jogando, ó, pessoal, fica ligado que vai ser tal dia, não vou ter uma regra de toda segunda, não. Eu vou estar convocando vocês. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva. A gente tem alguns propósitos aí que vai ser muito bacana. Como o Ministério de Música também, o pastor Batista, né, da banda Antidemo, uma banda de hard rock. Hard rock, é rock pesado. Mas a gente é de Deus, é eclético, é um povo lindo. Já conversei com ele, ele vai vir falar sobre o rock, né, na igreja, esse contexto tão muitas vezes difícil de ser compreendido, mas é uma pessoa que ele entrou no porão para ganhar pessoas que muitas vezes eu não teria condição de chegar e ganhar como ele foi. Ele é uma pessoa extraordinária. E ele falou assim, olha, eu tenho agenda, ele viaja muito, viu, pastor? Ele é muito chique, eu já falei pra ele. Vai pra Europa, o cara é chique, mas é humilde, tem um coração. Pastora, conta comigo. Então a gente vai ter um tempo bom. E se prepara que eu vou convidar você também. Você aí. Porque nós queremos honrar as pessoas, honrar aquilo que ela tem feito, que ela tem trabalhado, os pastores. Eu tenho muitos pastores que eu vou fazer a questão de estar aqui. Eu quero honrá-los e convidá-los para estar. Mas a honra vai ser minha, de poder recebê-los. Um bom dia, boa noite, né? Eu falei para o pastor, então, boa noite. Não, mas se ele for assistir amanhã. Mas aqui são 8h35. Um grande abraço para você. Até uma próxima. Espero que você tenha gostado. É a nossa primeira entrevista. A gente erra para acertar. E eu não tenho medo do erro. O erro para mim é uma grande lição. Porque errando eu aprendi a ser melhor. Então que você tenha nesse momento aí a certeza de que a igreja do século XXI vai ser uma igreja poderosa. Já está sendo. E eu creio. Até lá. Um grande abraço. Café com Louvor é o teu canal. Esteja sempre com a gente.